Poxa, fiquei agora até com receio de fazer a apresentação, vendo as pessoas que estão aqui participando, o conhecimento de todos aqui. Eu tenho certeza que vocês conhecem muito mais do que eu, mas o que eu quero mostrar para vocês é um projeto que eu já venho estudando há um certo tempo, a respeito de IoT e a respeito de IA. Né? Eu tenho um conhecimento ou um trabalho, uma experiência nessa área de comunicação, na parte desde a época que a gente conversava como IoT era machine to machine, né, M2M, e agora a gente tem visto as aplicações crescendo muito mais e eu estou trabalhando nesse projeto. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês o que eu estou fazendo. Eu estou usando uma topologia que foi apresentada já desde 2018 no mercado de IoT, que é o que? É justamente microserviços, né, muito conhecido na parte de TI, mas que agora na IoT está sendo bem difundida. Então, o que, que é? Basicamente dividir em vários microserviços, cada função que você precisa, e depois, numa camada superior da tua aplicação, você acaba juntando as informações para tomar suas decisões, mas sempre deixando os dispositivos com uma tarefa muito leve, né, muito tranquila, porque geralmente os endpoints não têm muita capacidade de processamento, mas sempre também tomando um cuidado muito grande com a parte de segurança, né? Então, todo o acesso que eu estou fazendo, eu estou usando a parte de acesso seguro com certificado digital, né? Para que a gente não corra tantos riscos de invasão. Mas a gente sabe que isso ainda é um problema, é uma preocupação muito grande. Eu estou utilizando para integrar os dispositivos, né, todos os endpoints, eu estou fazendo tudo em MQTT. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um protocolo em cima de TCP, vamos dizer assim, né, muito parecido com HTTP, mas é um protocolo muito indicado para dispositivos, primeiro, que não tem muita capacidade de processamento, e redes também que você tenha mensagens curtas, né, não são mensagens de grande capacidade. Por exemplo, a ideia não é transmitir vídeo, não é transmitir um pacote de informações grandes, simplesmente trocar mensagens, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como é que essas mensagens são feitas, mas são mensagens curtas. E um outro detalhe, você não tem uma urgência, né, da transmissão, ou seja, você pode ter uma certa latência no meio de transmissão, que isso não prejudica o teu trabalho. Então, é uma arquitetura totalmente descentralizada, você pode ter vários gateways MQTT trabalhando dentro da sua aplicação, até um outro gateway, né, gateway para gateway, até um servidor que vai realmente receber as suas informações e fazer a tratativa. Basicamente, o MQTT, ele tem esses atores, né, tem o cliente, que geralmente pode ser um endpoint, pode ser um dispositivo, um atuador ou um leitor, ou os dois, dependendo do caso, mas basicamente ele tem dois serviços, né? Você tem o subscribe, que é justamente quando você está publicando alguma coisa, né, que você vai subscrever algum tópico, então você começa a escutar aquele tópico, você abre um canal para receber mensagem daquele tópico, e o outro seria você fazer uma publicação, né? Que você tem, por exemplo, um dispositivo fazendo leitura de temperatura, de consumo de energia, qualquer coisa, e aí você faz a publicação dessa informação num tópico. Essa informação, teoricamente, você não sabe exatamente para onde vai, para quem vai ler, né? Porque quem tiver com esse canal subscrito, ele recebe essa informação. Eu vou mostrar para vocês depois como é que está o meu sistema, mas é bem assim. Então, eu transmito para a internet uma informação, por exemplo, temperatura num determinado cômodo ou um consumo num determinado dispositivo, e quem tiver com autorização para estar escutando aquele canal, ele vai receber aquela informação. É muito parecido com o walkie-talkie. Não sei se é da época de vocês, mas que um fala, outro recebe, né? E aí, quem tiver naquele canal, acaba recebendo informação. O MQTT, ele é um protocolo que foi desenvolvido justamente para dispositivos de IoT, e você tem algumas qualidades de serviço. Por exemplo, se você não tem a necessidade de que a tua informação seja realmente recebida pela outra ponta, vamos supor que você esteja mandando a temperatura em um determinado lugar. Se você perdeu uma temperatura, não teria tanto problema. Então você usa uma qualidade de serviço na qual você não faz a retransmissão dessa informação. Por que isso? Porque a tua rede é uma rede simples, né? Se você começa a retransmitir, e se você começa a fazer o que os protocolos normalmente fazem, né, que é o ACNAC,
que é a confirmação do recebimento ou não a confirmação, não confirmação do recebimento, você vai começar a subir a quantidade de transações, a quantidade de mensagens na sua rede. E isso pode vir a comprometer o teu sistema. Então você tem algumas qualidades de serviço. Outro ponto muito importante que eu vi, né, nesse sistema que eu estou desenvolvendo é como você organizar os tópicos, né? Porque, como eu falei, a gente publica a informação em determinados tópicos e aí a outra ponta lê esses tópicos que você publicou. Se você não fizer uma boa distribuição, se você não fizer uma boa estrutura de tópicos, você acaba não conseguindo ler essas informações de uma forma no atacado, vamos dizer assim. Você não consegue, você vai ter que ler aplicação por aplicação. E o próprio protocolo, ele tem alguns caracteres que, de repente, você, sabendo usar, você consegue pegar, por exemplo, toda a temperatura de uma determinada casa, ou todo o consumo de uma determinada região, né? Então, isso é um ponto muito importante, é fazer a distribuição desses tópicos, né, a organização desses tópicos, de uma forma que agregue o teu projeto. Por exemplo, vocês podem ver aqui, que se você tiver um ou mais dispositivos dentro de um determinado local, por exemplo, né, um ar-condicionado que você tem na sala na qual você está lendo, se ele está ligado, se ele está desligado, se ele está com temperatura, se de repente pode ter consumo também ou não, é interessante você agregar essas leituras dentro de um subgrupo, por exemplo, como aqui eu coloquei sala, ou então, se você tiver uma iluminação, processo de iluminação que você não quer saber individualmente, mas você quer saber se elas estão ligadas ou desligadas simplesmente, você faz uma outra topologia, né? Então, é só um ponto de atenção para que a gente, na hora de montar essa rede, monte de uma forma mais ligada ao seu uso. A aplicação que eu estou fazendo, basicamente, o que ela faz? Ela tem, eu coloquei um servidor Mosquito,